Opa pessoal, e aí, beleza? Vamos dar continuidade aqui à aprendizagem rápida, direto ao ponto. Então, o que são variáveis? São espaços de armazenamento na memória do computador que contém valores. E elas podem ser utilizadas para armazenar diferentes tipos de dados como número, texto, caracteres, entre outros. Beleza? Então vamos anotar aqui. Para que servem as variáveis? São úteis para armazenar informações temporárias ou permanentes durante a execução de um programa. Permitem manipular e processar dados de forma dinâmica. Então vamos anotar aqui também. Beleza, e os tipos de variáveis? A gente tem o tipo inteiro, né, que é utilizado para armazenar números inteiros. O double, que é o número decimal, utilizado para armazenar números decimais. String, que serve para armazenar sequências de caracteres como palavras ou frases. O char representa um único caractere como letra ou símbolo. Booleano armazena valores lógicos verdadeiro ou falso. Esses são alguns exemplos. Vamos anotar aqui. Beleza. Nomes de variáveis. Então, nomes de variáveis são importantes, tá? A gente não pode usar uma palavra-chave que é utilizada já para algum código, para alguma coisa, né? Você não pode começar o nome da variável com número, tá? Não pode começar também com... Não pode utilizar acentos, não pode utilizar espaço em branco. E a sugestão é usar o padrão camel case. O que é o padrão camel case? É quando a gente usa separando por letra maiúscula e letra minúscula, sem espaço. Camel case. Por exemplo, eu vou botar o nome da minha variável de salário do funcionário. Estou utilizando espaço e isso não é correto. Então, como é que a gente faz com o padrão camel case? Você coloca tudo junto e separa as palavras por a primeira letra, né, com letra maiúscula. Salário do funcionário. Sem contar com a inicial, né? Ela tem que ser minúscula. E aí o restante você pode separar a primeira letra com maiúscula, a primeira letra da palavra. Beleza? Acho que deu para entender. Vou colocar aqui alguns nomes de variáveis que são considerados errados. Então você declara, a sintaxe é o que? Você declara o tipo de variável e o nome da variável, recebendo o valor. Então, int 5 minutos. Tá errado, não pode começar com dígito, né? Salário tem acento, não pode utilizar acento. E aqui a gente está separando com espaço em branco, também não pode. Qual é o correto? Vamos colocar alguns exemplos aqui. Então a gente utiliza o underline e aí você pode colocar um número. Salário, no caso, sem acento, palavra sem acento e o padrão camel case, como eu tinha falado antes. Beleza? Então vamos agora criar aqui um projeto no nosso Visual Studio e vamos citar algumas variáveis. Beleza, já montei aqui o padrão utilizado do .NET 5 para trás, ok? Então vamos agora declarar nossas variáveis. Como que declara? Então vou colocar o tipo de variável, o nome da variável e o valor dessa variável. Vamos começar com string. O nome da minha variável vai ser nome. Recebe, a gente não fala igual, né? Não fala nome igual valor. É nome recebe o valor da variável. Nesse caso vai ser Bruno, meu nome. Beleza? Então, string nome é o nome da variável string, do tipo string, recebe o valor Bruno, com duas aspas duplas. Ok? Ponto e vírgula no final, não pode esquecer. Vou colocar agora um valor inteiro, int, né? Idade. Então, a minha variável se chama idade, que vai receber o valor 32, minha idade, ponto e vírgula no final. Então você percebe que o valor do tipo numeral, né, ele não tem aspas. Se eu colocar aspas, ele vai ficar como um texto. Então eu terei que usar string, ok? Você vê que dá até erro. Então sempre que for numeral você não usa aspas. E agora a gente vai usar um valor double. Double, altura igual
1.74. System.globalization é um namespace no .NET Framework que fornece classes e tipos relacionados à cultura e à formatação de dados. Ele contém tipos como Culture Info, que é usado para trabalhar como informações de cultura e formatação de dados. Ao usar o Culture Info.invariant Culture, garantimos que os valores decimais sejam formatados corretamente independente da configuração de cultura do sistema. Tá? A gente já vai ver isso com mais calma. Beleza. Agora eu vou colocar uma outra variável aqui. Vou colocar do tipo char, letra igual a b, ponto e vírgula no final. Note que quando é caractere, né, um único caractere, a gente usa o char em aspas simples, beleza? E agora um tipo valor booleano. Vou colocar aqui flow. Então, ball é maior de idade, verdadeiro. Como que a gente consegue ver esses valores aqui? Na nossa saída de dados que a gente já aprendeu, vou usar o console.writeLine e vou colocar o nome da variável. Executando, a gente consegue ver a saída de dados. Então aqui a gente tem o nome, Bruno, altura, idade, desculpa, altura, 1,74, o caractere B e verdadeiro, maior de idade. Por que aqui saiu como vírgula e não ponto? Então, para aqui na saída de dados sair com ponto também, a gente precisa usar o cultureinfo.invariantCulture. O que é esse cara? Para que serve esse cara? É uma instância de cultura do .NET Framework que representa a cultura invariante, tá? Então, nesse caso, para ponto e vírgula, então, cultureinfo.invariantCulture é aquele caso que eu falei que ele no .NET Framework, ao converter valores decimais em string, o ponto é utilizado como separador decimal padrão. Isso pode causar algumas inconsistências na formatação de dados em sistemas que esperam a vírgula como separador decimal. Para garantir a consistência na formatação, podemos utilizar o cultureinfo.invariantCulture. Representa uma cultura invariante, ou seja, uma cultura que não é associada a nenhum país ou região específica. Beleza? Então, ponto e vírgula para valores decimais. Em muitos países, o ponto é utilizado como separador decimal, enquanto em outros, como a maioria dos países europeus, a vírgula é utilizada. Por exemplo, o número 3.14 representa 3 inteiros e 14 centésimos nos Estados Unidos, enquanto na maioria dos países europeus isso seria representado como 3,14. Então a gente vai utilizar o culture-info, mais para frente eu explico um pouco melhor, um pouco mais calmo, beleza? Para a saída de dados aparecer o ponto, como a gente viu naquela hora ali, que eu falei que saiu vírgula, né? A gente viu que saiu vírgula, vou mostrar aqui de novo. Para que sair como ponto ao invés de vírgula, a gente precisa usar aquele carinha, que é o culture-info. A gente já adicionou aqui o system.globalization, então a gente já pode utilizar o culture-info. Como é que faz? A gente vem aqui na saída da altura, né? Coloca ponto toString, abre e fecha parênteses, F2, esse 2 no caso são duas casas decimais que eu quero, e eu coloco aqui, ó, cultureinfo.invariantCulture, ok? E a gente fecha aqui nosso parênteses. Se a gente executar de novo, a gente vê agora que agora tem um ponto, né? 1.74 ao invés de vírgula. Para tornar mais interessante, o que a gente pode fazer aqui? Colocar um texto na nossa saída de dados para melhor entendimento. Então vou colocar aqui, ó, meu nome é, vamos concatenar o texto com a nossa variável nome, ok? É assim que a gente faz o texto, abre e fecha parênteses, e no final dele a gente coloca o sinal de mais e a variável. Vamos de novo.
minha idade é idade. Eu tenho, a gente coloca altura, pronto, toString. Eu tenho pronto. Só para um exemplo rápido aqui, como é que fica a nossa saída de dados concatenando a variável e o texto, ok? Meu nome é Bruno, então meu nome concatenado com a variável nome. Minha idade é 32, coloquei aqui eu tenho, abre e fecha parênteses, mais a minha variável, utilizando ponto toString, o F2, né, que é a quantidade de casas decimais que eu desejo, control.info.invariant-country, mais outro texto, abre e fecha parênteses e coloco o texto dentro, beleza? Então a gente está aqui colocando o nosso texto mais altura, né, que é a nossa variável, concatenando, né, não é mais, é concatenando. A gente está concatenando o nosso texto com a variável altura. E a gente concatena de novo com outro texto. Então é separado dessa forma. Abre e fecha parênteses, coloca o seu texto, sinal de mais, a nossa variável, que é a altura nesse caso, outro sinal de mais para concatenar com outro texto. Abre e fecha parênteses e o texto dentro, beleza? Esse carinha aqui, F2, no caso, eu estou pedindo para ele representar duas casas decimais. Eu poderia colocar uma e ele vai mostrar apenas uma casa decimal. Aqui, ó. Eu tenho 1.7. Beleza? O que eu poderia fazer aqui? Vou colocar 5 casas decimais e aqui eu peço para ele mostrar só 4. Você vê que ele está mostrando só 4. Ele arredonda o valor para o valor mais próximo, né? Beleza? Mesma coisa com as outras variáveis. Texto dentro de parênteses mais, dentro de aspas, desculpa, mais, né, a variável, concatenando, ok? Uma explicação rápida, direta. Se ficou confuso, eu faço outro vídeo explicando com um pouco mais de calma, mais tranquilo e mais detalhe, beleza? Vou deixar esse link aqui e esse outro para vocês poderem olharem com calma, tá bom? Vou colocar lá na descrição. Valeu, até a próxima.